Olá, família! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo da nossa série e como tá incrível essa série. São centenas, na verdade são milhares de pessoas que estão acompanhando todo domingo e eu fico muito feliz em saber que você está aqui também, tem acompanhado, tem feito as atividades. E eu já quero pedir para você, coloque aqui nos comentários qual tem sido a atividade mais difícil até o momento. Coloque. Eu quero saber o que você está passando nesse programa, o próximo passo. Já passamos um mês de programa, agora já chegamos no quinto episódio, na nossa quinta sessão. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a concepção de se acabar ou não um casamento. Eu tenho certeza que você vai gostar. Quero agradecer a todos aqueles que estão desde o da primeira sessão. Eu deixei bem claro para vocês que eu estava resumindo todos os conteúdos que nós temos em curso, disponibilizando aqui gratuitamente para você. E tem sido uma benção, mas, naturalmente, as vendas dos nossos cursos diminuíram. E muitos têm se sensibilizado, mandado um Pix, mesmo porque nós estamos fazendo aqui como se fosse uma sessão terapêutica também. Então, ao invés de pagar terapia, está vindo para cá todo domingo. Então, todos aqueles que têm mandado Pix para ajudar o Manual do Casamento, meus sinceros agradecimentos a cada um de vocês. E todos aqueles que estão participando, estão se tornando membro, estão se inscrevendo no canal, também muito obrigado. Agora, sem muita demora, que eu sei que você está aí ansioso, ansiosa pela nossa sessão, pela aula de hoje, então já vou projetar aqui e vamos trabalhar. Olha só, hoje o nosso tema é o meu casamento ainda não acabou. A frase que eu muito escuto é: Diego, olha aqui, ó. Diego, meu marido está morando com a amante e ele pensa em se casar com ela. Agora o meu casamento acabou. Eu escuto muito isso. As pessoas que chegam até mim e falam assim: Diego, meu marido tá com outra mulher. Diego, minha esposa agora tá com outro homem. Diego, meu marido vai ser pai. Diego, minha esposa engravidou do outro. Então agora acabou o casamento. Agora acabou de vez. Diego, ele já casou com outra. Agora acabou. Como eu escuto isso? Como eu vejo corações ansiosos simplesmente dando fim naquilo que Deus não deu fim. E aí, hoje, obviamente, nós vamos entender um pouquinho se o seu casamento acabou ou não acabou. E se existe esperança ainda. Então, nós vamos precisar entender algumas coisas. Primeira coisa que nós precisamos conversar e que você precisa entender é que existe uma diferença entre um casamento cultural e um casamento bíblico. E eu vou explicar para você essas diferenças. Quando eu falo um casamento cultural, eu estou falando daquele contrato, eu estou falando dos costumes de relacionamentos que existem em cada cultura. O que seria isso? Quando nós falamos em casamento no Brasil, existe inclusive uma polêmica. Ah, Diego, morar junto é casamento? Ou casamento é só quando existe um registro no civil? Ou casamento é só quando se casa na igreja? Bem, morar junto, registro civil e casar na igreja é um casamento cultural brasileiro. Então aqui no Brasil tem pessoas que decidem morar junto. A nossa Constituição, ela prevê que quando um casal mora junto na intenção de constituir uma família, eles estão vivendo uma união estável. E a nossa Constituição converte a união estável em casamento. Ou seja, se você mora junto, se você tem uma união estável na intenção de constituir família, então a lei do nosso país considera aquilo um casamento. Para vias de regra, nossa população também considera isso um casamento. Se moram juntos, se constituíram família, ainda que não tenha realizado um registro civil, aquilo é um casamento. O registro civil
você formaliza, você pode definir por meio de um registro civil o regime de separação de bens, a maneira com que vai ser essa união. E o casamento religioso, que é você ir numa igreja ou você pegar uma representatividade religiosa para abençoar o seu casamento, também é uma questão cultural aqui no Brasil. Quando eu falo que é cultural, significa que quer seja a união estável, quer seja o registro civil, quer seja um casamento religioso, conforme nós realizamos, não é regra no resto do mundo. Então, em outras culturas, em outros povos, em outras nações, o casamento cultural é diferente. Então, por exemplo, você tem um casamento na Angola. Na Angola existe um ritual para o casamento que é totalmente diferente do casamento aqui no Brasil. Você tem algumas tribos, alguns povos africanos que possuem rituais de casamento que são diferentes daqueles que são praticados aqui no Brasil. Você tem nos Estados Unidos, por exemplo, uma cultura parecida com a brasileira, mas, por exemplo, lá você tem os casamentos de Las Vegas, que é uma cultura diferente da cultura praticada aqui no Brasil. Aqui no Brasil você não pode ir num cassino e simplesmente casar. Em Las Vegas pode, e tem muitos jovens que gostam de fazer isso, que sonham em fazer isso, que ao invés de ter um pastor, um padre celebrando, tem o Elvis Presley. Entende? Então é uma cultura diferente da cultura brasileira. Quando você vai para o Japão, o casamento segue um ritual, uma cultura diferente. Na China também é diferente. Em alguns países asiáticos também é diferente. Ou seja, em cada lugar do mundo, em cada cultura, tem uma tradição para o casamento que é diferente. Então, dentro desse conceito do casamento cultural, assim como se determina como ele começa, também existem regras que determinam quando ele acaba. Então, dentro dessas culturas, o marido traiu a mulher. Em determinadas culturas, acabou o casamento. A mulher descobriu a cabeça e saiu na rua, expondo seus cabelos. Acabou o casamento. A mulher, ela queimou o arroz na hora de fazer almoço. Acabou o casamento. Então, em várias culturas existem rituais que iniciam o casamento e rituais que acabam o casamento. E aí nós precisamos entender isso. Você está aqui no Brasil, você segue uma cultura, ou em qualquer outro lugar do mundo, você segue uma determinada cultura. Quando agora nós falamos do casamento bíblico, que são os preceitos segundo a vontade e a instrução de Deus, o casamento bíblico é diferente do casamento cultural. E é tão interessante, por que eu falei casamento bíblico e não falei casamento cristão? Porque quando a gente fala em um casamento cristão, entende-se que seria um consenso dentro da religião do cristianismo. E, infelizmente, a religião do cristianismo vai muito mal das pernas nessa nossa geração, porque ela se submete muito às culturas locais. Então, um casamento cristão na Angola vai seguir alguns rituais angolanos. Aqui no Brasil, da mesma forma. Então, tem muitos cristãos que falam assim, seu casamento só vale se um juiz assinar um documento. Ou se um pastor colocar a mão sobre vocês e abençoar vocês. Ou se um padre realizar a cerimônia de uma só carne. Os cristãos acreditam assim. Então, o cristianismo ele anda muito de mãos dadas com o casamento cultural. Diferente do casamento bíblico, que é a instrução que Deus concedeu para toda a raça humana. Então, o que nós precisamos entender do casamento bíblico? Primeiro, o casamento bíblico é a união de duas pessoas que se transformam em uma só carne. É um fenômeno que o ser humano por si só não dá conta de fazer. Mas é basicamente assim: o homem deixa seu pai e sua mãe, ou a mulher deixa seu pai e sua mãe,
Fato é que para os dois morarem juntos, um deles vão ter que deixar pai e mãe, eles vão morar junto, e é ali, agora, instituindo uma família, havendo uma intimidade entre os dois e consumando isso com um ato sexual, agora Deus faz os dois uma só carne. O casamento bíblico, ele também identifica uma segunda coisa. Deus fez o casamento bíblico, o uma só carne, para a raça humana. Não foi feito para o cristão, não foi feito para o batista, não foi feito para o católico, nem para o assembleano. Foi feito para a raça humana. Porque muitos falam assim, Diego, eu casei, mas meu marido não é cristão, então meu casamento não valeu. Paulo, lá em 1 Coríntios, ele fala, Deus faz uma só carne, ainda que seja descrente uma das partes. E Deus abençoa e santifica, ainda que haja descrentes entre as partes. Então, o conceito de casamento não se limita às crenças dos indivíduos. Mas quando eu casei eu não sabia. Quando eu casei eu não acreditava assim. Não interessa. O casamento bíblico é uma lei instituída por Deus para a raça humana. Se você deixa pai e mãe, se une a uma pessoa no intuito de instituir ali uma família e você tem o ato sexual como celebração disso, então vocês se tornam uma só carne. E isso precisa ser entendido, porque agora esta lei do casamento bíblico, ela está acima dos casamentos culturais. Porque aí vem muitas pessoas e falam assim, Diego, eu deixei pai e mãe. Eu me juntei com o meu marido, nós constituímos família, tivemos a relação sexual, mas eu era menor de idade, mas eu não era cristão, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Não interessa. Casamento bíblico parte de um ato de deixar pai e mãe, parte de um ato, de uma intenção de constituir família e parte de um fato consumado com um ato sexual. Pronto. Assim forma-se o casamento. Agora, quando nós entendemos que existe essa diferença, eu preciso tomar muito cuidado para que a minha influência cultural não sobressaia a minha fé nos preceitos bíblicos. Porque diante de uma crise matrimonial, agora é muito natural eu falar assim, poxa, se meu marido for embora, então o meu casamento acabou. Só que o que acontece? Quando nós olhamos para a Bíblia, o que Deus nos ensina? Se um casal se tornou uma só carne, eles vão ser uma só carne até a morte. Aí alguns dizem assim, Diego, mas a própria Bíblia permite o divórcio. Opa, não é bem assim. Entenda uma coisa, uma só carne é até a morte. A Bíblia fala de uma única exceção, que está no livro de Deuteronômio, no capítulo 24, dos versos de 1 a 4, que vai dizer o quê? Se um homem casou com uma mulher e essa expôs a sua nudez antes do casamento a um outro homem, e que este marido de boa fé casou com essa mulher, mas não sabia dessa imoralidade que ela havia cometido, então ele poderia dar uma carta de divórcio para ela. Mas se ele fizesse isso, ele não poderia mais se casar com ela se ela, depois de divorciada, se casasse com outro homem. Não poderia fazer isso. Lá em Mateus 19, os fariseus questionam isso com Jesus. Falam assim, mas Moisés permitiu a carta de divórcio. Aí Jesus falou assim, olha, foi por causa da dureza do coração do homem. Porque o homem, agora com o seu orgulho, ele não permitia manter-se casado com uma mulher que havia cometido aquela imoralidade. E então Jesus reforça
que poderia haver o divórcio apenas por aquela cláusula de Deuteronômio 24. Aí alguns falam assim, não, Diego, mas eu sempre entendi que foi se houver adultério. Se houve adultério, eu posso me casar novamente. E não pode. Em Deuteronômio 22 existe a lei do adultério. Se alguém comete adultério, então essa pessoa tinha que ser morta. Biblicamente é isso. A pessoa cometeu adultério, ela tinha que morrer. Jesus, no Novo Testamento, alguns falam assim, né? Ah, mas isso era no Antigo Testamento. Certo, Jesus, em um determinado momento, levam até ele uma mulher que foi apanhada em adultério. E as pessoas ali questionam, falam, Senhor, ela foi pega em adultério e a lei diz que ela deve morrer. Só que presta atenção. Assim como Jesus não executou a sentença de morte, hoje nós também não podemos matar nosso marido ou nossas esposas por um adultério. Jesus, diante da sentença de adultério que aquela mulher cometeu, Jesus nos deu o exemplo. Jesus perdoou e falou para ela, agora vá e não peques mais. Quando existe um adultério dentro do casamento, ninguém tem que morrer. Tem que haver o perdão. Aí outros falam assim, mas aí existe a morte espiritual. Que conversa mais imbecil é essa? Porque adulterou, morreu espiritualmente. Gente, isso é conversa de analfabeto bíblico. Pessoa que não sabe ler a Bíblia. Não existe essa história, morte espiritual. Então, adultério não tem perdão? A pessoa cometeu adultério e agora ela está condenada? É isso? Não, existe sim o perdão. E foi o exemplo que Jesus deu. Cometeu adultério, perdoa. É simples assim. E o casamento vai seguir até a morte. Agora, Paulo, quando ele fala sobre isso, ele deixa bem claro. Olha, pode acontecer de um dos cônjuges querer ir embora e vai embora. Entretanto, o casamento permanece. E aí a parte que ficou, ela tem duas opções. Ou ela vai ficar sozinha sem se casar, ou ela vai se reconciliar com o marido, que é o que você está buscando aqui, uma reconciliação. Então, quando você olha para esse contexto, qual a conclusão que você chega? Bem, se eu casei, se eu me tornei uma só carne, então eu e meu marido, eu e minha esposa estamos ligados até a morte. Diante de Deus não existem dois, existem um. E agora, isso para mim é uma grande garantia. Porque quando eu entendo que eu estou ligado ao meu marido, à minha esposa até a morte, significa que se um dia meu marido ele quiser ser feliz e ele fizer a seguinte oração para Deus, Senhor, eu quero ser feliz, eu quero ter paz e eu quero estar em paz contigo. Deus vai falar assim para ele, então, volta para a mulher da tua mocidade. Volta para a mulher com quem tu foste desleal. Volta para aquela que tu tirou da casa do pai dela, que você prometeu ficar com ela e que você fez uma só carne com ela. E Deus fala assim em Malaquias no capítulo 2 que Deus foi testemunha disso. E é isso que Deus espera. Então, enquanto vocês viverem, vocês serão uma só carne. Então, quando você olha e fala assim, poxa, Diego, meu marido brigou comigo, meu casamento acabou. Não acabou. Diego, meu marido me traiu, meu casamento acabou. Não acabou. Diego, meu marido foi embora, então agora meu casamento acabou. Não acabou. Diego, meu marido casou com outra mulher e ela tá grávida. Meu casamento acabou. Não acabou. Aí se você fala assim pra mim, e algumas pessoas já falaram isso. Diego, meu marido morreu. Sofreu um acidente, tomou um tiro, ficou doente. Não, agora sim acabou. Aí não tem mais casamento. Se morreu, morreu. Diego, mas eu vou orar para que Deus, no dia da ressurreição, ressuscite o meu marido. Não. O acordo é até a morte. O que vai acontecer depois
né? Quando Jesus voltar desses maridos que se separam, aí eu já não sei e a Bíblia não fala. O que ela deixa claro para mim é que essa aliança que vocês fizeram é até a morte. Morreu, zerou. Então, não morreu, existe ainda casamento. É isso que você precisa entender. Então, essa conversa de nossa, tá ruim, tá isso, tá aquilo, meu casamento acabou, para com essa conversa, tá? Outra coisa que você precisa entender. Isso que você está passando é uma crise. Essa separação, esse adultério expôs uma forte crise no seu casamento. Apenas isso. Eu sempre digo assim que quando existe uma traição, uma separação, é muito natural a pessoa falar assim, olha, Diego, meu marido fez isso, minha esposa me traiu. E eu sempre digo assim, olha, vamos pegar o seu casamento e vamos analisar o seu casamento. E a conclusão que eu chego, que é desesperador, é que quando um traiu, significa que o casamento estava numa estrutura que qualquer um dos dois poderiam ter traído. A mulher fala assim, meu marido traiu, é um absurdo. Mas quando eu consigo conversar sinceramente com a pessoa fala assim, pois é, e eu sei que eu andava sorrindo meio assim pro porteiro, eu também tinha preferência de ir numa padaria, porque lá tinha um rapaz com um sorriso bonito. E aí você começa a observar que o que fez com que o marido caísse no adultério também estava levando a esposa para o adultério. O que aconteceu é que o marido ou a esposa adulterou primeiro. Então, o adultério, a separação estava sendo cultivada naquele casamento. Então, quando vem a crise, é apenas uma exposição de que já estava feio o negócio. E eu sempre digo, nenhum casamento acaba da noite para o dia. Ou do dia para a noite. Ou da noite para a noite, ou do dia para o dia. Não acaba. Sempre existe uma construção. E normalmente o que um está passando, o outro está passando também. O problema é que nós somos muito egoístas. Nós pensamos só em nós. E aí, por causa disso, a gente não observa o que está de fato acontecendo no nosso casamento. Então, quando você olha para a sua separação, quando você olha para a vida que a sua esposa está levando, para a vida que seu marido está levando, para de achar que acabou. Porque, da mesma forma que eu falei para você que essa questão de ser até a morte é uma garantia para você, também é uma garantia para ele. Porque talvez você olhe e pense assim, Diego, eu não quero mais meu marido, não. Eu não quero mais minha esposa, não. Vou esperar morrer, sabe? Ou não quero mais saber, eu só quero pensar em mim. Pois é, o dia que você for orar para Deus, falar, Senhor, eu quero corrigir a minha vida, Deus vai falar para você, então restaura a sua família. E você vai ter que fazer isso. Hoje, talvez você ainda não fez essa oração e tem o desejo de restaurar a sua família. Amanhã ou depois, caso você não queira mais a restauração, se você quiser estar em paz com Deus, você vai ter que estar sujeito ou sujeita a isso. Então, essa história de meu casamento acabou, esquece esse negócio. E aí já entra um dos nossos conselhos valiosos. Para de pensar que o seu casamento acabou. Para. Quando eu falo pensar, eu estou dizendo para você parar de ficar falando isso para os outros. Parar de ficar repetindo isso para o seu terapeuta. Calma, gente, eu não estou lavando roupa suja. Todos aqueles que fazem acompanhamento comigo já superaram essa fase. Mas para de dizer para o seu terapeuta, olha, meu casamento acabou e agora não tem mais jeito. Para de falar isso porque você está cansando o coitado ou a coitada. Para. Então, entenda, o seu casamento está passando por uma crise. Pode ser que o seu casamento acabe sem haver a reconciliação? Pode. Pode ser que ele morra ou ela morra em algum momento, mas se não morreu, o seu casamento não acabou. Você tem obrigações de buscar o perdão, de buscar suas mudanças, de estar pronto ou apto para a restauração do seu casamento. Você precisa fazer isso. Outro conselho valioso que eu tenho para você hoje é: não se oriente por quem está perdido. Isso daqui é tão interessante.
Porque tem muitas pessoas que falam assim, Diego, você não tá entendendo. Meu casamento acabou porque meu marido falou assim que nunca mais volta pra mim. Mesmo. Então você acredita que seu casamento acabou porque um homem que havia jurado ficar com você até a morte te largou e agora tá com uma mulher que ele nunca tinha visto antes na vida? É essa a sua referência? Você entende que não faz muito sentido esse negócio? De você pegar e falar assim, nossa, Diego, agora meu marido falou assim que nem Deus faz ele voltar mais para mim. Mesmo, Deus não tem poder para isso. A Bíblia fala que Deus muda o coração de reis e não tem condição de mudar o coração do seu marido, que não é nem um príncipe, não é nem herdeiro, é um pobre coitado, miserável. Calma, Diego, também não fala assim do meu marido, tá bom. Mas príncipe ele não é, e nem rei. E a Bíblia fala que Deus muda até coração de reis. Por que não vai mudar o coração do seu marido? Então para de ficar pensando assim, poxa, meu marido agora tá com outra, acabou. Ah, meu marido casou, acabou. Ah, minha esposa falou que não volta nem se eu tiver pintado de ouro. Ei, não se oriente por quem está perdido. Seu marido ou sua esposa está no deserto, está em pecado, não sabe nem onde está o próprio umbigo. Não sabe. Se você falar isso para ele, você não sabe onde está seu próprio umbigo, ele bate a mão e fala, ah não, tá aqui. De tão besta que tá agora. E aí você vai se orientar no seu deserto pelo que ele fala. Ah, Diego, é que você não sabe o que ele está postando nas redes sociais. Ah, Diego, é que ele fica colocando na mensagem do WhatsApp. Ah, Diego, é porque... Deixa eu te falar uma coisa. A atividade do dia, inclusive, vai girar em torno disso. Eu quero que agora, os próximos 3 meses, você foque em você. Sim, em você. E você vai parar de se orientar por quem está perdido. Você vai parar com isso. E aí eu vou te explicar o que é que você vai fazer. Você vai parar de se orientar pelas coisas que seu marido fica postando, que sua esposa fica postando no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e seja lá onde for que ele ou ela acessa. Você vai parar com isso. Então, por 3 meses, você vai cortar redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube... vai cortar esse negócio. Vai cortar. O WhatsApp é curioso, né? Porque muita gente fala, nossa, Diego, o WhatsApp eu uso para conversar. Você usa no telefone, né? O telefone tem um negócio, um recurso que eu não sei se o seu aparelho faz. O meu eu paguei até mais caro e ele faz isso. Uma dica importantíssima. Ó, o meu aparelho, eu paguei... Bem, não paguei tão caro assim, mas o meu aparelho, esse celular aqui, o que acontece? Ele tem um recurso chamado ligação. Que se você precisar falar com alguém, você diz com o número, cada pessoa que tem um aparelho desse tem um número, um ID, que normalmente você digita um DDD, que é um número de descagem direta à distância. Cada estado, cada região tem um número, um código de área e é seguido por outros 9 dígitos. E aí, se você digitar isso, o aparelho da pessoa vai fazer um barulho diferente. A pessoa vai olhar e vai aparecer o seu número e a opção da pessoa apertar um botão verdinho e colocar no ouvido. E aí, enquanto você fala, a pessoa escuta. Isso chama-se chamada ligação. Qual que é o nome? Eu nem sei mais o nome disso. É um recurso muito antigo. É muito antigo, sabe? As pessoas hoje usam mais chamada de voz, chamada de vídeo, né, via WhatsApp. Mas tem esse recurso para quem não quiser usar o WhatsApp. Você liga para a pessoa e você conversa com a pessoa ali na hora. Simples assim. Ah, Diego, mas se eu tirar o meu WhatsApp, como é que as pessoas vão falar comigo? Pois é, a maioria das pessoas sabem também desse recurso. Na precisão, eles vão dar um jeito, entendeu? Faça isso, porque
no Instagram, no Facebook, você fica vendo as postagens, mas agora no WhatsApp também tem isso, né? Fica aparecendo uns storyzinhos, negócio assim. Então o ideal para você é tira as redes sociais por 3 meses. Ah, Diego, mas no meu trabalho eu preciso. Certo. Se você precisa no seu trabalho, utilize apenas a ferramenta que você precisa para trabalhar. Uma pessoa um dia falou assim para mim, eu passei essa atividade para ela e ela falou assim para mim, Diego, eu sou advogado e eu não posso deixar o Instagram porque eu me atualizo das leis no Instagram. Gente, sem brincadeira. Eu pensei 2 coisas na hora. Eu pensei, ou esse advogado é um péssimo advogado, ou na minha testa, em algum momento, ou talvez na televisão ali atrás, está escrito besta. Que eu olhei e falei assim, mesmo? Um advogado que se atualiza das leis via Instagram? Rapaz. Então, assim, não adianta. Porque, gente, eu vou falar uma coisa para você. O meu casamento tem as minhas dificuldades, tem os meus problemas, mas o meu casamento tá aqui. O que eu tô fazendo com você, te ajudando no seu casamento. Então, se você falar para mim assim, Diego, eu preciso do Facebook para eu trabalhar. E o que é que você faz? Eu sou pedreiro. Sinceramente, você não tá me enganando, você tá enganando a você. Tá bom? Você tá enganando a você. Então, você vai tirar essas redes sociais, você vai ficar 3 meses sem essas redes sociais, porque essas redes sociais influenciam você. Porque você fica vendo as postagens do seu marido, da sua esposa, dos parentes, você fica vendo videozinhos das pessoas falando sobre casamento, inclusive YouTube, canais de restauração. Você vai fugir disso. Foge disso. Você vai manter aqui, ó, Manual do Casamento aos domingos, só. Diego, eu posso ver os outros vídeos do Manual do Casamento? Não, vê não. Só domingo. Diego, o que eu vou fazer com as outras 22 horas do meu dia que vai sobrar se eu não vou estar nas redes sociais? Vai ler um livro, vai ajudar outras pessoas, vai fazer uma caminhada, faça alguma coisa. Mas você vai passar 3 meses sem redes sociais. Sem ficar assistindo filmes, séries, vídeos do YouTube, canal de restauração, então, foge disso, sabe? Foge disso. Gente, não se oriente por quem está perdido. Tem pessoas que falam assim, Diego, mas o canal de restauração me ajuda. Eu falei, tá. Qual é o canal de restauração que você acompanha? Eu acompanho de uma mulher. Ela é separada. Certo, então ela está perdida. Ela está no deserto, caçando recurso, ferramenta para restaurar o casamento. Você vai se orientar por ela? Aí outro fala assim, nossa, Diego, eu acompanho do pastor fulano. Aquele que a esposa largou ele, hoje ele está buscando a restauração. Certo, então você vai se orientar por quem também não achou o caminho até agora. É assim que você vai fazer? Presta atenção. Se oriente com quem não está perdido. Se oriente primeiro com a Bíblia. A palavra do Senhor mostra-nos o caminho. Segundo, se você tiver que caminhar com alguém, caminhe com alguém que segue a Bíblia. E mais do que isso, se você tiver que ouvir conselhos de alguém, escute conselhos de alguém que, pelo menos no que está falando, não tem do que se queixar. Não tem tropeços na vida dessa forma. De repente você está aí se orientando com alguém que a esposa largou. A esposa não suportou o cidadão e aí agora está você ouvindo os conselhos dele para saber como é que você traz a sua esposa de volta. Não faz sentido. De repente é você ouvindo o conselho de uma mulher que foi rixosa o casamento todo, o marido largou, agora você está ouvindo ela para ter seu marido de volta. Não faça isso. Respeite, deixe a pessoa caminhar o deserto dela. Restaurou o casamento? Escute. Porque certamente vai ter muitos aprendizados ali que você vai poder aplicar na sua vida. Mas até lá, se a pessoa ainda está perdida, gente, não faça isso, tá? Então, atividade da semana, que vai durar os próximos 3 meses, nada de redes sociais.
Tchau, Instagram. Tchau, Facebook. Tchau, WhatsApp. Tchau, Telegram. Diego, eu uso o WhatsApp só para o grupo do Manual do Casamento. Tá bom. Se for só para o grupo do Manual do Casamento, tudo bem. Se você não acompanha seu marido, nem ninguém desse tipo, tudo bem. Diego, mas eu ainda vou precisar usar o WhatsApp, pelo menos para trabalho. Então faz o seguinte, tira o contato do seu marido do seu WhatsApp, para que você não veja nenhuma atualização dele. Tire o contato da família dele, de todo mundo que você de vez em quando vê, para que você não seja influenciado por eles, tá bom? Faça isso e eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito interessante. E olha, seu casamento ainda não acabou, viu? E nós estamos trabalhando firme, pegando duro todos os dias para que a gente consiga restaurar esse casamento. Família, dito tudo isso, coloque aqui nos comentários. Eu te fiz uma pergunta no início, né? Qual está sendo a atividade mais difícil? Coloca para mim quais são as suas expectativas dessa atividade. 3 meses sem redes sociais. Você vai dar conta? Daqui a 3 meses você vai voltar aqui nesse vídeo e falar assim, eu dei conta e me sinto muito melhor, desintoxicado. Coloca aqui nos comentários. Eu quero ler esses comentários hoje e eu quero lê-los novamente daqui a 3 meses. Fiquem todos com Deus. Eu espero encontrar vocês num próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.